Investimento em renda fixa pagando para você rentabilidades em torno de 20% ao ano. Como isso é possível? Quais que são os riscos? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje, trazendo para você o cofundador da Inco. Fica aí que tá imperdível. Fala, meu amigo dinheirudo bom demais da conta. Tô aqui com o Daniel Miari, falei certo? Isso mesmo. Da Inco, prazer receber você aqui no nosso canal, cara. Obrigado por aceitar aqui estar com a gente. É um prazer estar aqui. E confidenciando com vocês, eu tenho marcas que eu invisto o meu patrimônio pessoal que eu não trago para vocês aqui no canal, porque eu sei que as pessoas não vão investir direito, não vão investir do jeito que eu invisto, não tem meu perfil de risco, enfim, né? Mas a história que a gente tem com a Inco, agora nosso parceiro aqui no nosso canal, é muito legal, porque a gente vem se falando há muito tempo e eu só consegui entender e confiar no modelo de negócios da Inco o dia que eu tive o papo com o Daniel, e essa oportunidade que eu quero trazer para vocês hoje aqui, de conhecer e confiar na empresa, como eu faço com o meu patrimônio pessoal e também com a segurança de levar para você que é inscrito aqui do nosso canal. Mas antes, Daniel, a gente estava aqui no offline falando, Daniel é engenheiro e advogado. Como é que caiu nessa história de fazer um negócio próspero assim de investimentos? Loucura, né, William? Engenheiro, advogado, acabou mexendo com investimentos. Na prática, a Inco surgiu muito de uma ideia, de uma dor que eu sentia na prática, né? Assim, eu via dois lados. Eu era, na época, construtor, trabalhava com a minha família, fazendo loteamentos, empreendimentos imobiliários, e eu sentia na prática duas dores. De um lado, a dor do construtor, que ia buscar financiamento e tinha uma burocracia danada, uma grande dificuldade de conseguir crédito no Brasil. E do outro lado, o lado como investidor. Eu via no mercado grandes oportunidades que tinham, mas que eu pessoalmente não tinha acesso. Então eu via, por exemplo, pessoas que conseguiam entrar em um empreendimento imobiliário como sócio, comprar um apartamento na planta, comprar um lote, mas eu não conseguia fazer aquilo, porque eu não tinha um capital. Então aquilo ali era uma dor que a gente sentia, e na época eu juntei com meus sócios e a gente pensou, se a gente juntar milhares de pessoas, uma com R$500, outra com 1.000, outra com 10 mil, outra com 50 mil, essas pessoas se tornam um grande investidor e aí sim elas passam a ter acesso a essas oportunidades. E foi daí que surgiu a ideia da Inco. Muito legal, e acho que mais do que isso, mais do que juntar, claro que você pode dizer melhor do que eu, mas mais do que juntar investidores com patrimônio pequeno que acaba virando um montante grande, o que eu gostei muito na Inco é a gestão de risco. Então, por exemplo, você se tem uma oportunidade hoje de investir numa construtora ABC, do Rio de Janeiro, que seja. Eu não, do nosso lado, como pequenos investidores, a gente não tem condição de mensurar qual o efetivo risco daquele negócio. E vocês fazem isso na plataforma da Inco, disponibilizando prospecto para o usuário e numa escala de rating, né? Conta um pouquinho para a gente disso. Não, bacana. Basicamente, William, a gente hoje, qualquer empresa que chega querendo captar a Inco, ela passa por uma análise de crédito. Hoje, para você ter uma ideia, mais de 90% das operações que chegam para a gente são negadas. A gente hoje aprova pouquíssimas empresas que chegam. Porque assim, a gente quer trabalhar com consultoras grandes, que já estão no mercado já há alguns anos. Então assim, por exemplo, a gente faz basicamente 3 grandes análises. Uma, saúde financeira da empresa. Poxa, como é que a consultora está? Como é que ela tem dívidas? Como é que está a projeção de receita, de novos lançamentos? 2, quem são os sócios? O que esse pessoal já fez? Qual que é a história deles? E o terceiro, projeto. Então a gente entra na história também do projeto. Como é que o projeto já está aprovado na prefeitura? Está aprovado na Caixa, se for do Minha Casa Minha Vida? Então a gente faz toda essa análise para poder ver se faz sentido ou não. Com base nisso, naturalmente, a gente está trabalhando com empresas, né? E quando você investe em empresas, existem riscos. Então, na prática, qual que é o risco? Vai depender realmente de qual que é aquela empresa, como que ela está. Então, vão ter empresas diferentes. Você concorda que se você investir numa construtora boa, mas que fature ali, por exemplo, 50 milhões, é diferente de você investir numa MRV? Entendi. Então, na prática, com base nisso, a gente faz uma análise, né, para poder definir o grau de risco da operação e a gente disponibiliza para o investidor. Então, o grau de risco lá na Inco, a gente coloca de A até E, sendo A o menor risco e E o maior risco. Aí o investidor avalia o que se faz sentido para ele, e até também um ponto legal é o prospecto que você mencionou. A gente coloca todas as informações muito transparentes, então o investidor consegue ver qual foi o faturamento daquela empresa, quantos anos ela já tem de produção, ele consegue ver tudo aquilo para avaliar. O histórico na Inco achei muito legal. Sim. Né? As captações anteriores, se foram pagas devidamente, né? Sim, hoje as empresas que estão com a gente são muito recorrentes. A gente realmente tem grandes parceiros aqui na Inco que já estão com a gente há 5 anos. Então a gente coloca todo o histórico para o investidor poder ver se aquela empresa, como é que ela já fez, né? Vai ver todas aquelas captações que já foram feitas, quantos investidores já entraram, consegue tomar aquilo como base para ver se faz sentido ou não ele entrar. Legal, eu queria que a gente falasse agora um pouquinho das rentabilidades.
enche os olhos, né, que a gente, investidor, a gente busca rentabilidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do controle de risco, que a Inco é extremamente transparente nisso também e te ajuda, inclusive, para montar um portfólio para diminuir o seu risco. Mas eu queria que a gente falasse das rentabilidades. Como elas conseguem ser tão atraentes assim e por que uma construtora ela capta dinheiro, na verdade não com a Inco, né, com os investidores. É legal você falar também que a Inco é uma entidade regulada pelo mercado financeiro e uma instituição financeira também. Mas por que essa construtora do lado ela aceita, na verdade, pagar juros tão mais altos assim do que se ela for no banco? Esse foi o papo que a gente teve na primeira conversa minha, você lembra, né? Foi exatamente. Essa dúvida é muito importante, muito pertinente, William, porque assim, muita gente pergunta, qual que é a mágica? Isso é um golpe? Então vamos lá, pessoal, primeiro ponto. A Inco é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, então assim, essa questão, assim, eu até fico feliz de ver as pessoas perguntando isso, porque a gente vê muito golpe no Brasil. Então é bom as pessoas estarem desconfiadas e realmente isso é uma dúvida importante. Então ela pode entrar, por exemplo, no Banco Central, procurar ali, por exemplo, a Inco e ver que é uma empresa autorizada. Então esse é o primeiro ponto. Então, em relação à Inco, se é uma empresa confiável, isso aí não é um ponto. Segundo ponto que eu acho importante falar é em relação à rentabilidade. Essa rentabilidade não é nenhuma mágica, é uma rentabilidade que sempre existiu. Ela só não estava disponível para o pequeno investidor. Então, na prática, as construtoras, pensa bem, William, a construtora pega um terreno que não tinha nada, transforma num prédio que gera ali vários apartamentos. A construtora ali tem uma rentabilidade legal. Então, na prática, o que a gente faz é permitir que o investidor participe disso. Porque o que acontecia antes, na prática, é que o investidor deixava o dinheiro no banco, ali muitos na poupança ainda, rendendo muito pouco. E o que acontece? Era o banco pegar esse dinheiro e emprestar para a empresa. Então, na prática, o banco pagava o investidor pouco e emprestava para a empresa numa taxa alta. Então, na prática, o que a gente fez foi tirar o banco da jogada e conectar diretamente investidor e empresa. Muito legal. E você estava me explicando também naquele papo nosso que essa construtora, para ela é mais interessante para você, eventualmente até pagar mais um pouquinho do que ela captaria dinheiro com o banco, mas ela tem uma captação, queria que você falasse inclusive dos recordes de tempo que são feitas essa captação e disponibilizado esse dinheiro para as construtoras, né? Não, bacana. Basicamente, realmente a velocidade de captação é muito alta, assim, muitas vezes o investidor quando até pode ter entrado no aplicativo e não ter tido nada, né, aberto lá. Isso acontece porque as operações esgotam muito rápido mesmo. Hoje nós já temos mais de 130 mil investidores cadastrados na Inco. Então, quando a gente lança uma operação, realmente esgota rápido. Então, assim, por exemplo, já tivemos casos de captações de 3 milhões esgotadas em 5 minutos. Então, assim, realmente é muito rápido. Por que a construtora capta, assim, William? Essa é uma dúvida também que é bem legal. Na prática, a gente é complementar ao banco. A construtora não está optando entre Inco ou banco. Entendi. Ela capta com o banco ali, por exemplo, vamos dar o exemplo do Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, a construtora ela tem ali, antes de chegar no financiamento da Caixa, que realmente vai ser muito mais barato, que tem subsídios, ela tem que ter cumprido todo um avanço de obra, um avanço de vendas, e até lá ela precisa ali de financiamento. Então muitas vezes as construtoras têm ali 20 projetos. Então num projeto ela está precisando investir 1 milhão, no outro 2, no outro 3. Quando você vai ver, ela está precisando de um crédito de 30 milhões. Então a gente entra sendo complementar ao banco nessa fase. E aí, a gente, para esse produto, a gente tem uma taxa competitiva com outros produtos, como o CRIs, por exemplo, que tem no mercado. Mas a grande vantagem que a gente tem é que a gente tem muito menos burocracia para as empresas e uma velocidade de captação muito maior. Então, ao invés da construtora ter que esperar ali 3 meses, 4 meses, até 6 meses em alguns casos para poder emitir um CRI, ela faz a captação ali na Inco muito rápido. Legal. E você falava de acabar rápido as ofertas, é legal a gente falar esse ritual também, né? Que 1h da tarde, não são todos os dias, né? Mas quando tem, é disponibilizado 1h da tarde, a gente avisa também nos canais do Dinheiro com Você e o pessoal tem que ser rápido para aproveitar, né? O que a gente faz, William? Assim, a gente está sempre hoje a gente tem uma série de projetos que já estão ali em análise, sendo avaliados. Mas igual eu falei mais cedo, a gente é muito minucioso, a gente entra em detalhes ali da operação antes de aprovar. Porque igual eu falei, existe risco, a gente tem que tentar mitigar ele ao máximo. Então a gente, toda vez que a gente acabou de aprovar uma empresa, a gente vai disponibilizar na plataforma. Mas como é que funciona? A gente avisa os investidores por e-mail, a gente envia o prospecto antes, para o investidor poder ler tudo com calma, entender se aquela operação está de acordo com o grau de risco que ele está buscando. E a partir disso a gente já fala, olha, 1h da tarde vai abrir. E 1h em ponto ela abre e a gente ainda solta a notificação no aplicativo. Então o investidor que tem interesse, ele entra e consegue investir. Então
Então, assim, na prática, se o investidor entrar 1 hora, ele vai conseguir investir. Se esperar ali uns 5 minutos, 10 minutos, algumas vezes ele vai ficar de fora. Legal. A gente está falando de rentabilidade de que patamar? Lógico que no momento que você estiver assistindo esse vídeo aí em casa pode e vai mudar isso, né? Inclusive depende de cada tipo de captação que é feita, mas hoje, no dia de hoje, a gente está falando de que valores? William, a rentabilidade depende muito do grau de risco da operação, que é aquilo. Rentabilidade e risco estão atrelados, né? Então, hoje a média, se você olhar a média das operações, fica ali na faixa de CDI mais 6, CDI mais 7. Então, que isso hoje, nesse momento, está ficando na faixa de 17% mais ou menos ao ano. Mas também a gente tem operações com graus de risco maiores que vai ter rentabilidade mais alta. Então, semana passada a gente lançou uma, por exemplo, que ela era uma de risco D, com uma rentabilidade de 22% ao ano pré-fixada. Já tivemos casos de risco E com rentabilidade de 30% ao ano pré-fixada. Então tudo depende, assim, de caso a caso, mas o mínimo que o investidor encontra hoje lá na Inco fica nessa faixa de 16% a 17% ao ano. Incrível, sensacional e incomparável com relação aos investimentos similares, né, do bancão. Você falou de diversificação, olha que interessante. Assim como é importante, claro, você analisar o prospecto para comprar aquele projeto, que de fato é seu dinheiro que vai estar investido, o Daniel tem outra tática, ele investiu em todas e se deu muito bem, fala um pouquinho. Não, No caso de Ferreira, o espeto não é de pau, né, cara? Exatamente. Na prática, William, assim, o que eu sempre acreditei muito nas operações que a gente lança. Então, toda operação que a gente lança, realmente a gente está ali acreditando que ela vai dar certo. E a melhor tática para investir na Inco, para mim essa é a grande vantagem da Inco, né, do investimento coletivo que ele proporciona, é a possibilidade de diversificação. Então, a diversificação, acho que são 2 pontos importantes. O primeiro, dentro da Inco, o investidor investir em vários projetos. Então, igual você falou, realmente eu investi em todos os projetos. Toda a captação que lançou, eu investi um pouquinho lá. E o que é o bacana disso? Eu montei uma carteira pulverizada em centenas de construtoras, com garantias diferentes, projetos totalmente diferentes. Então, na prática, com isso, se um projeto não performa, tem um problema, por exemplo, a gente vamos até entrar nisso aqui também para o pessoal entender o que acontece, quais são os riscos, né? Se um projeto não performa, ainda assim, a carteira performa muito. Então, por exemplo, nos últimos 5 anos, a minha carteira, mesmo com casos que a gente teve ali de inadimplência, ainda assim foi uma carteira que performou muito acima do mercado. Por isso, pela diversificação. E o segundo ponto de diversificação a Inco não foi feita para investir tudo ali. A Inco é um local de diversificação também na sua carteira de portfólio. Então você não vai pegar o seu patrimônio inteiro e investir na Inco, não é isso, não é o objetivo. Se o investidor também, por exemplo, está montando a reserva de emergência dele ele ainda não é aconselhável ele investir nesse tipo de produto. A Inco foi feita para o investidor que já tem a reserva, já está agora buscando diversificar, buscando um fundo imobiliário, buscando uma ação, e aí ele vai investir uma parte da carteira dele na Inco, 10%, 20%, 5%, depende do perfil do investidor. Legal, isso me deixa muito confortável. Foi um dos grandes motivos de estar com você, porque a comunicação extremamente transparente, extremamente honesta com o público. E falando agora de educação financeira, que você falou agora, foi uma aula de educação financeira, você não deve buscar riscos enquanto você não tiver resguardado com o seu colchão financeiro. Mas a partir desse momento, que a pessoa busca uma forma ali, que o pessoal tem gente que chama de pimentinha na carteira, né? Você apimentar os seus investimentos. Muitas pessoas procuram primeiro ou falam, esse investimento é melhor que o outro. Cara, a beleza da coisa, eu digo assim, para estar certo nos meus investimentos, eu não preciso estar certo nas minhas decisões. Né? Então é meio que assim, você aceitar que tem muitos fatores na sua vida como investidor que não são previstos por você. Então, você vai diversificar. E na comunicação da Inco, tem até estratégias que a gente coloca nos vídeos, que é sugeridas pela própria empresa, que eu acho mais legal ainda, de como fazer essa diversificação dentro da empresa, de maneira que, daqui a pouco a gente vai falar das garantias, né, dos riscos também, mas de maneira que você invista sem perder o sono, que é o mais importante, né, Daniel? Exato. Com certeza, William, acho que é isso. O investidor tem que entender o perfil dele, ver o que ele está disposto a correr, ver qual fase que ele está de vida também, quais são os objetivos, e buscar investimentos que estão de acordo com o perfil dele. Assim, a gente não quer de jeito nenhum que o investidor venha aqui, por exemplo, sem estar na hora dele estar. Porque, de fato, assim, é um investimento diferente do tradicional. Não é? Então, por exemplo, é um investimento em reserva de emergência? Não. Por quê? Além do risco também, é um investimento que não possui liquidez imediata. Então, o investidor está investindo numa construtora. Poxa, eu posso resgatar antes do prazo? Não. Por quê? A construtora investiu aquilo ali no projeto, que ele virou tijolo. Exato. Então, assim, não tem como. A construtora tem um planejamento financeiro para poder fazer o pagamento no prazo acordado. Então, se o investidor teve uma doença, alguma coisa que a gente sabe que pode vir a acontecer, ele não consegue realmente, posso resgatar?
Não, ele pode até fazer uma cessão de crédito, vender para um terceiro, isso é possível, mas é uma coisa que vai depender realmente de uma negociação privada. Então não é um investimento para reserva de emergência. Legal, você falou das modalidades, tem esse prazo, mas a modalidade de ressarcimento do investidor é diferente dentro da Inco. Tem uma que você recebe lá no final e também os aportes mensais, não é isso? Sim, William. Na prática, assim, lá na Inco, o investidor vai encontrar uma grande variedade de opções. Assim, não sempre no mesmo dia, mas ele vai entrando ali, vai vendo toda semana, são lançados uns 3 projetos diferentes. Então o investidor consegue ver isso. Ele vai encontrar prazos diferentes. Então a gente tem operação, por exemplo, de prazo até de 3 meses que é lançado de vez em quando, até operações de prazo mais longo, 36, 48 meses. Ele vai encontrar graus de risco diferentes, né? Então, igual a gente mencionou, vai de A até E, e ele vai ter também formas de pagamento diferentes. Na prática, a gente tem, por exemplo, a forma de juros mensais, em que você vai receber todo mês os juros daquela aplicação e no final você recebe seu dinheiro de volta. Tem a Bullet, que é basicamente bem parecido com o CDB. Você fez um pagamento hoje, no final do prazo você recebe de volta o seu dinheiro. E tem a parcelas amortizadas, que eu pessoalmente gosto muito, porque é a modalidade que você tem mais liquidez e mais segurança, que é basicamente assim, você fez um investimento hoje, todos os meses até o final do prazo, a construtora te paga juros e te devolve uma parte do seu capital. Então você recebe em parcelas iguais. Isso é muito interessante, porque você tem mais liquidez, que te ajuda inclusive a reinvestir em novos projetos, diversificar mais, que é o que eu fiz, como também você vai reduzindo seu risco. Porque todo mês a consultora vai ali pagando, vai reduzindo, vai amortizando aquela dívida, o investidor vai cada mês reduzindo a exposição e o risco naquela empresa. Legal, Daniel. E agora vamos ensinar quem está em casa diferenciar, discernir o joio do trigo, porque a gente está no país do foguetinho, né, cara? Inclusive, meus colegas de profissão aí, muitos deles, gente boa e ruim tem em todo lugar, né? Mas muitos deles corroboram esse tipo de investimento, anuncia. Eu não posso nunca anunciar alguma coisa, sendo que eu estou aqui graças à minha audiência. Sim, então, o mínimo que eu posso fazer é respeitar sem dúvida. O dinheiro de quem está confiando no meu trabalho, né? na minha palavra. E nesse sentido, eu queria que você explicasse assim, como que o investidor pode ver que a Inco é uma empresa séria e também, de quebra, já excluir um monte de porcaria que tem aí no mercado, que promete mundos e fundos. A gente, acho que fim de semana agora teve reportagem no Fantástico, investidor, pessoas famosas caindo em golpes. E também, já aproveitando essa página dos riscos aí, eu queria que você falasse de garantias. Tá, legal, William. Basicamente, assim, em relação a Inco ser uma empresa séria, acho que esse é um ponto interessante, que é o que a gente falou de ser uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, a gente também tem licença na CVM. Então, assim, sempre que o investidor for buscar qualquer coisa online, qualquer nova forma de investimento, ele tem que pesquisar. Então, ele pode entrar no site do Banco Central, pode entrar no site da CVM para poder entender se aquela empresa é o caso da Inco, ele vai encontrar tudo lá, acho que esse é um ponto de grande confiança. Segundo é o histórico, né? Assim, acho que basicamente hoje a gente já está no mercado, já tem 5 anos, já são mais de 130 mil investidores e a gente está batendo agora em outubro 500 milhões captados. Sensacional. Então, assim, a gente não é mais uma empresa iniciante, já está no mercado, já tem um tempo, já temos um histórico. A gente hoje é a maior plataforma de investimentos coletivos do Brasil. Então, assim, nesse ponto, eu acho que o investidor ele pode ficar muito tranquilo. Segundo ponto que eu acho que é muito importante, que é uma dúvida que acontece demais, que eu sempre vejo, que é o investidor ele não está investindo na Inco, ele está investindo através da Inco. Acho que essa é uma dúvida assim, poxa, mas essa Inco, não é isso. A Inco basicamente é uma plataforma que é um meio que conecta investidor e empresa. Então o risco do investidor não é risco Inco. A Inco é só o meio, o risco dele é o risco da empresa. Então, por exemplo, se você investir em uma corretora em um fundo imobiliário, o seu risco é o do fundo imobiliário, não é o da corretora. Claro. É a mesma relação. A Inco é a plataforma, é o meio que vai conectar você às construtoras, às outras empresas, né? Até porque a gente também está trazendo outros mercados aqui para a Inco, mas basicamente é isso. Em relação aos riscos, né, e garantias, na prática, William, o risco que o investidor tem aqui quando ele investe através da Inco é o risco de crédito daquela empresa. Então, na prática, assim, você está emprestando um dinheiro para uma construtora, por exemplo, fazer um projeto. Então, qual que é o seu risco? Seria no final do projeto, no final do prazo, a consultora ter tido um problema, não conseguiu vender, teve um descontrole financeiro e chegou na época a consultora não conseguiu te pagar. Então esse é um risco de crédito que você tem com qualquer investimento que você está fazendo. Igual você teria, se você fez um CDB, você está emprestando um dinheiro para um banco, seu risco seria o risco de crédito do banco. No caso, na Inco seria o risco de crédito, seria o risco seu com aquela construtora. Quais são as garantias, então, que a gente para o investidor entender assim? Primeiro ponto,
uma dúvida também comum. Não tem FGC, tá, pessoal? Esse investimento não tem. FGC é um investimento mais para bancos, igual um CDB, um LCI. Então, o investimento não tem FGC. Mas quais são as garantias? Além da toda a questão da análise que eu falei, que a gente fazia toda essa separação realmente das construtoras de acordo com saúde financeira, ter feito toda essa triagem, a gente tem garantias na operação, sim. Basicamente, são 2 tipos de garantia que existem. São garantias pessoais, né, que você coloca, por exemplo, o aval do sócio pessoa física. Então, por exemplo, a construtora tem um dono ali, um sócio, que o patrimônio dele, ele é avalista, poderia ser executado em caso de inadimplência. Além disso, a gente coloca também... E a INCO faz isso, certo? Vocês cuidam disso em caso sim, de a gente faz todo o procedimento. Né? Nome bonitinho para calote, né? Sim, sim. A gente faz todo o procedimento de cobrança, vou entrar nisso para o investidor entender, mas basicamente assim, da parte de garantias reais também, que é um ponto que é muito importante, a gente coloca hoje, 90% das operações, até mais que isso, tem garantias reais. Isso tudo também fica especificado em cada operação. Mas o investidor consegue ver ali, por exemplo, pode ser uma alienação fiduciária de um terreno, que na prática um terreno é colocado em garantia, e se a construtora não pagar, aquele terreno vai ser leiloado para poder pagar os investidores. Tem outra opção também, que é a cessão fiduciária de recebíveis. E a construtora, por exemplo, tem ali milhões para receber de diversos clientes que ela já vendeu o apartamento. Aqueles recebíveis vão ser colocados em garantia, de forma que caso a construtora não pague, aqueles recebíveis vão ser usados a pagar. Então tem uma série de opções, várias opções de garantia, e cada operação o investidor consegue ver isso. Sensacional. Algo que eu tirei também de lição no nosso papo lá, que eu achei muito legal. Então o investidor, o cara tem 300 mil reais lá. Não precisa, tá? Você pode investir a partir de 500 mil reais. Mas, 500 reais, né? Pode investir a partir de 500 reais. Mas vamos fazer a análise de risco. O cara vai com 300 pau lá na construtora, na incorporadora. O cara não sabe o histórico dela, ou sabe, assim, ver prédio na cidade, mas não tá vendo ali o balanço. Aliás, não tem nem discernimento para analisar um balanço. Não tem um conhecimento técnico, exatamente, né, para poder fazer isso. Agora, pensa numa situação que você está numa plataforma e isso... No Brasil é visto como baixo risco. Só que você está apostando todas as suas fichas de que aquela construtora vai honrar com você, vai te entregar a chave. Exato. E seu risco ali nesse caso, você tem, primeiro o risco de crédito, igual a gente falou aqui, você também tem esse risco. Segundo, você tem o risco em relação à obra. E se a obra atrasar? E se a venda atrasar? O seu dinheiro está ali preso, você está preso naquele projeto. E que na INCO não, você está investindo na consultora, se a obra atrasar, se a venda atrasar, ainda assim a consultora tem a dívida com você. E o outro ponto que você tinha perguntado, eu esqueci de responder, que é em relação ao que acontece, né, em caso tenha alguma inadimplência. Porque pode acontecer, a gente já teve casos que tiveram inadimplência. Então, basicamente, William, em relação à cobrança, como é que funciona? A gente primeiro tem uma cobrança preventiva, né, que é esse acompanhamento ali mensal das consultoras, para elas poderem fazer os pagamentos. O segundo, que é quando acontece algum caso de atraso. Pode acontecer, por exemplo, da consultora ter tido um problema pontual, a caixa atrasou um pagamento. Então, nesse caso, a gente entra em contato com a consultora e busca fazer uma cobrança amigável. Então, poxa, consultora, o que aconteceu? O que você precisa? E às vezes a consultora ali em uma semana resolve, pagando com multa, juros, tudo certinho. Mas caso a consultora, passaram-se ali 30 dias, por exemplo, e a consultora não resolveu o problema, aí a gente já vai para uma fase que é a fase de cobrança judicial. Que a gente vai executar a consultora, executar as garantias, os avalistas, vamos fazer todo esse procedimento. Aí como que faz? Esse é um ponto que eu valorizo muito aqui do nosso trabalho, que é uma coisa que fica mais escondida, né? O investidor acaba que muitos não sabem que a gente faz isso, mas a gente faz todo esse procedimento para o investidor. Então, diferente do caso que você contou ali do investidor que entrou ali, o investidor não tem que buscar um advogado. Legal. A INCO já faz tudo isso. Então a gente já tem o escritório parceiro, a gente organiza toda a execução, faz todo o procedimento, a INCO inclusive banca essa execução inicialmente, então que quando você vai entrar na justiça, você tem custos judiciais, custos de advogado, tem os custos para você começar a ação. A INCO banca esses custos e vai ser reembolsada, assim, sem lucro, apenas no sucesso da recuperação. Então, quando forem recuperados os valores, a INCO vai ser reembolsada. Então, o investidor não tem que desembolsar nada, ele não tem um trabalho de buscar advogado. Não, a INCO faz tudo e vai enviando para o investidor comunicados mensais, tanto no aplicativo como por e-mail, de forma 100% transparente. Então, isso é uma coisa que, assim, acho que só a INCO faz isso aqui, acho que nas plataformas, pelo menos eu desconheço alguma outra plataforma que faz isso, que mostra a nossa preocupação que a gente tem com o sucesso do cliente. Então, a gente, quando tem um caso que vai dar problema, a gente não vai deixar o investidor na mão. A gente vai correr atrás, fazer tudo que tiver ao nosso alcance, todos os procedimentos da justiça possíveis vão ser feitos. Legal. Então, olha só, é um dever de casa, né? É um scriptzinho. Você tem o seu colchão financeiro, aí você vai colocar mais rentabilidade na sua carteira, assumindo um pouco mais de risco, mas para isso você vai diversificar dentro da INCO.
E as garantias que o Daniel está falando também podem levar tempo, você sabe como é a justiça brasileira, pode levar muito tempo. Então, mais um motivo para se diversificar e o que é extremamente apoiado por vocês, né? Com certeza. Esse comportamento do consumidor. É o caso que eu falei, por exemplo, eu como investi em todos, eu tô nos casos que a gente teve na inadimplência. Então, assim, já tiveram casos que a gente já resolveu, que já recuperou, tem casos que ainda estão na justiça. Mas ainda assim, mesmo se vamos supor que a gente não recuperasse nada, ainda assim, como eu diversifiquei, a minha carteira ainda teve um rendimento sensacional. Incrível. Outro ponto que a gente coloca nos vídeos é que vocês foram investidos pelo Primo Rico, né? Acho que isso é um aval legal. Como foi essa experiência? Não, a gente foi convidado, a gente participou do programa do Primo Startups, contamos um pouco da nossa trajetória, do que a gente está fazendo, e é bacana, né, ver até o crescimento, né, que a gente teve nesse período. Quando a gente fez ali a apresentação lá no programa lá do Primo, a gente tinha, na época, para você ter uma ideia, 7 mil cadastros. Hoje a gente está com 130 mil, 2 anos depois. Então é por isso que as operações esgotam tão rápido, né? A Inco tem crescido muito, a gente tem trago cada vez mais projetos e aumentado muito a nossa base de investidores. Então é por isso que está esgotando tão rápido. Sensacional. Daniel, mas batemos todos na madeira, eu sei que não tem impacto nenhum para o investidor, mas eu acho que vale a pena para levar essa camada mais de segurança. O que acontece se a Inco quebrar? Não, bacana. Basicamente, William, o seu investimento não é na Inco, né? Primeiro ponto, assim, graças a Deus a Inco está super bem, então isso realmente não é uma preocupação, mas o seu investimento não é na Inco. O seu investimento, quando você está investindo na empresa, você está tendo um direito de crédito em relação àquela empresa. Então, isso não mudaria nada. Em relação também ao depósito que você tem uma conta corrente em seu nome. Inclusive, quando eu faço o depósito lá, tem um Pix no meu nome, numa conta do meu nome, né? Sim. Na prática, você está abrindo uma conta corrente no seu nome, que é independente, é uma conta de transição, né? Mas o seu investimento em si é um investimento na empresa, então na construtora X. Daniel, você estava dizendo também, e hoje se a gente pegar o app da Inco, majoritariamente o que a gente vê, não sei se só, mas hoje o que a gente vê lá são investimentos imobiliários. Tem planos de expansão para outros mercados, de investimentos na economia real? Excelente, William. Sim, esse é um grande foco da Inco ultimamente. A gente basicamente começou no mercado imobiliário por questão de expertise mesmo. A gente focou muito ali onde a gente conhecia, né? Igual a gente falou mais cedo, eu sou engenheiro, meu sócio também é engenheiro. Então a gente começou ali onde a gente tinha expertise, criamos toda uma equipe de crédito ali, todo um procedimento de análise pensando no mercado imobiliário. E agora que a gente foi aprovado, né, no ano passado, Comissão Financeira, que a gente passou a poder colocar garantias reais, a gente começou a olhar para outros mercados. Então a gente, esse primeiro ano de Comissão Financeira, a gente focou 100% em estruturar mais as operações com garantias ali no mercado imobiliário, e agora a gente está olhando para outros mercados. Então a gente vai, claro, continuar crescendo no mercado imobiliário, trazendo mais operações de construtoras, mas vamos trazer outros. Então a gente já trouxe, por exemplo, operações de ativos judiciais, que é uma operação super bacana, por exemplo, que teve uma rentabilidade de 22% ao ano pré-fixada. Estamos olhando para outros mercados, como energia, agro. Então, assim, vai ter muita coisa na Inco. A ideia é daqui a um ano, por exemplo, você entrar no aplicativo, não ficar mais esse esquema de você entrar e ter dia que não tem nada. A ideia é você entrar lá, você ter uma grande variedade de opções, de prazos, grau de risco, mercados diferentes também, que isso ajuda inclusive na diversificação. Você vai poder se diversificar também em novos mercados, não vai ficar tão exposto em um mercado só. Olha que legal, que didática essa atuação da Inco no mercado, porque tem um pessoal que diz, isso aí é rentismo. Cara, você está jogando dinheiro para movimentar a economia do país. Sim. Não existe país próspero no mundo que não tenha um mercado financeiro pujante, né? E vocês atuam na veia do mercado da economia real, né? Isso para mim é um ponto que eu acho sensacional, William, assim, que na prática eu falo que a Inco, eu sempre falei isso, assim, a Inco ela é boa para todo mundo. Ela é boa para a empresa que está conseguindo ali tirar projetos do papel, uma forma de financiamento mais simples, ela está conseguindo gerar. Ela é boa para o investidor que tem acesso a essas oportunidades com altas rentabilidades, com grande facilidade de investimento. E ela é muito boa também para a sociedade. Porque, como eu disse, pensa um projeto, o que isso impacta, William? Assim, pensa um projeto imobiliário ali, o tanto de emprego que ele está gerando, o tanto de moradia que está gerando no Brasil, poxa, com grande déficit habitacional. Também, indiretamente, né, poxa, tem indústria do concreto, indústria do aço, pensa o tanto que aquilo ali impacta. Então a gente fala assim que a Inco ajuda também o crescimento da sociedade, o desenvolvimento de todo mundo. Sensacional. E parabéns por isso, pela sua trajetória. E agora eu queria deixar um recado para você que gostou, que você que está pronto, né, de acordo com o roteirinho que a gente fez aqui para investir, ver se eu vou falar certo.
Para você e como incentivo aqui, como parceiros da Inco, você tem 1% de cashback do seu primeiro investimento, é isso? É isso, o investidor vai receber um bônus de 1% no final do prazo daquele investimento. Então, por exemplo, ele investiu ali 50 mil, ele vai receber no final do prazo daquele investimento R$ 500 de bônus. Muito legal. E isso, no final do investimento, é sobre o primeiro investimento que a pessoa fizer na Inco. Isso, primeiro investimento. Certo? Mas com o cupom Dinheiro com Você, certo? Exatamente. Você tem que acessar o link que está na descrição aqui para você conhecer a plataforma. E também é interessante o seguinte, eu comecei assim, mesmo se não tiver investimento disponível no dia, deixe baixado, faça seu cadastro, é super rápido, que uma hora vai aparecer, ou quando você estiver pronto, ou no mês que vem, caiu um dinheirinho ali no começo do mês. Inclusive, invista antes de gastar, porque se deixar no final não sobra nada. Também tem certeza, isso, né? Com certeza. E você já fica pronto para aproveitar essas oportunidades e usufruir desses investimentos de maneira diversificada, mas rendendo mais para a sua carteira. Certo, Daniel? É isso mesmo, William. O legal disso que você falou é que realmente, como a gente está sempre lançando operações diferentes, vale muito a pena fazer o cadastro. Porque se você fica, agora eu não estou com dinheiro, agora eu entrei lá em operação de prazo longo, não vou investir, vou deletar o aplicativo, é bobagem, porque a gente está sempre lançando operações muito diferentes. Então pode ser que, poxa, agora não faz sentido, daqui a um mês faz sentido. Essa operação que está aberta hoje no aplicativo não faz sentido, mas vai abrir semana que vem faz. E você estando ali com o aplicativo logado, você tendo ali as notificações ali do e-mail, você vai receber todas as operações, você vai ter acesso a tudo isso e quando tiver uma operação que faz sentido, vai poder investir. Segundo ponto que eu acho legal falar, o aplicativo é gratuito, o serviço da Inco para o investidor. A gente só cobra, todo o nosso serviço a gente cobra das empresas, então para o investidor ele não tem nenhuma taxa, não tem absolutamente nada. Então o investidor pode baixar o aplicativo, é muito simples também de investir. O investidor vai ver, assim, já até um ponto legal que a gente fez uma vez, William, eu medi qual que é o tempo recorde de um investimento ali na Inco. Legal, o que deu? 2 segundos. Abriu a operação, em 2 segundos já tinha gente que tinha investido. Caramba, isso foi no push. Eu recebo os e-mails seus, vem Daniel da Inco lá, quando tem oportunidade. Assim, é muito fácil, né? O aplicativo da Inco é muito simples. A gente quis realmente, até esse ponto, pensando de investimento para todo mundo, a gente quis fazer uma coisa que fosse muito fácil para o investidor. Então, a gente tem investidor, tanto investidor que está começando ali com 18 anos, ali, por exemplo, novinho, estão começando a buscar o mercado financeiro, como também temos ali investidores, até tem uma senhora de 90 anos que é cliente nossa. Que legal. Isso é muito bacana, que qualquer um consegue entrar no aplicativo, ver as operações e investir, é muito fácil mesmo. Muito legal. Uma dúvida que a gente sempre recebe para qualquer tipo de investimento e a pessoa fica muito com medo da declaração, duas coisas, né? Do recolhimento de imposto e também da declaração anual de ajuste de imposto de renda. Como que funciona isso quando eu invisto na Inco? Legal, essa dúvida é muito comum, William. Basicamente é muito simples, é igualzinho qualquer renda fixa. Então, é tabela regressiva, que vai ser quanto maior o prazo, menor a alíquota. Então, de 0 a 6 meses, 22,5%, de 6 a 12 meses cai para 20%, de 12 a 24 cai para 17,5% e acima de 24, 15%. Então, na prática, quanto maior o prazo, você vai ter uma vantagem tributária. Em relação à declaração, a gente tem todo o informe, a gente envia para o investidor o informe anual, né, para o investidor fazer a declaração dele, e o investidor ele já recebe os investimentos líquidos. Então a gente faz toda a retenção, ele já vai receber na conta dele já líquido do imposto de renda. Então basicamente ele só tem que fazer a declaração ali de acordo com o informe que a gente envia anualmente. Show de bola. Daniel, obrigado, cara. Principalmente por confiar no nosso trabalho, na nossa audiência. Eu espero que a gente faça essa parceria aí muito proveitosa, sobretudo para o nosso público. Não, com certeza. Muito obrigado, William. Muito obrigado. Não esquece de entrar no link que está aqui embaixo para você baixar o app da Inco, fazer o seu primeiro investimento para ganhar 1% de cashback. Usa o cupom Dinheiro com Você, tá bom? Valeu, tudo de bom. Valeu, gente. Tchau. Abraço.